Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e tá do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos. Sim, a gente vai seguir, a gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Júlia, bem-vinda aqui ao nosso estúdio. A gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios da juventude do PT. Você assumiu agora como secretária nacional da juventude. Queria te ouvir um pouquinho, primeiro que você contasse um pouquinho da sua história. Como que você se interessou por política e o que te atraiu no PT? Bom, Malu, meus pais são professores, então acho que sempre esteve presente. Minha mãe é professora de biologia, meu pai é professor de geografia, então... de certa maneira, tendo educadores em casa, acho que sempre se preocuparam muito com o que a educação ensina de maneira da política. Então, acho que a política sempre esteve presente. Primeiro que o momento de eleições era algo que me deixava muito curiosa, assim. Eu entrei na universidade em 2016 e foi um ano de muita transformação, ver a nossa primeira presidenta levando um golpe, tudo que estava acontecendo. Então, acho que 2016 foi o ano que, de estar entrando na universidade e de ver esse momento político tão intenso e turbulento, né? Exato, isso foi algo que marcou muito. Meu pai é professor de colegial. Na época, ele era meu professor, eu estava no Mackenzie, que fica bem no centro da cidade, né? Ali na Consolação, na Maria Antônia. Era tudo muito ali, então isso a gente se organizava, assim, a gente, na nossa sala, para acompanhar os debates, os atos. Então, a maioria dos pais não deixava ir no ato, mas a gente, às vezes, ia mesmo assim. Então, acho que ter vivido o Junho de 2013 tão de perto, isso fez questionar muita coisa. E de ver como os atos começaram como algo que impactava muito todo mundo que pega ônibus, né? Isso é uma pauta muito mobilizadora, especialmente para a juventude, mas, de fato, ver como terminou. Uhum. Então, ter começado como uma coisa muito antissistema, que fazia muito sentido para a juventude, e ter terminado com algo muito mais de direita e para desgastar, de fato, o nosso governo. Eu fui me filiar quando foi o ano da prisão do Lula, em 2018. Acho que 2016 foi mais quando eu comecei a ativamente estar na política. Então, eu entrei no centro acadêmico da faculdade, depois a gente fez um debate. Mas era muito ali sobre o que era a nossa vida de estudantes. Acho que o movimento estudantil coloca isso e acho que a militância de base coloca isso pra gente. Como que a gente pode atuar para transformar a realidade nossa, dos nossos colegas, quem está vivendo aquele ambiente. Foram muitas transformações, mas de pautas da universidade, do que a gente acreditava que precisava melhorar ali na vida dos jovens. E o PT, ele estava ali, né? Era mais uma coisa ali que era do governo federal, então era o último ano também de prefeitura do Haddad, na cidade de São Paulo, mas mesmo quando foi o momento de filiação, foi 2018. E também acho que foi quando o partido estava mais chamando, né, as pessoas a se filiarem, a se organizarem de fato. Enfim, né? Ver a prisão do Lula naquele momento, ver como tudo parecia de cabeça para baixo e algo extremamente injusto, o PT era o que, de fato, nos dava esperança. Então, acho que isso... Foi isso que te atraiu? Foi isso que foi definidor, assim, sabe? Eu me filiei, na verdade, depois que o Bolsonaro já estava eleito. Então, o Lula já estava preso. Eu lembro que, quando saiu a determinação do Moro, que era para o Lula ser preso, a gente estava numa assembleia, e no final da assembleia saiu, e a gente foi quase que imediatamente para São Bernardo,
Atravessamos a cidade, fomos e ficamos lá, aquela confusão, né, na militância, em um momento muito duro, mas eu fui me filiar só depois. Júlia, pensando um pouco nesse lugar que você está ocupando agora, né, e no seu entorno, assim, na juventude do seu entorno, quais são os temas que, na sua opinião, mobilizam a juventude? O que interessa a juventude do Brasil hoje discutir? Sabe, Malu, eu acho que para muita gente com quem a gente convive, da nossa família, do nosso trabalho, do lugar onde a gente faz curso, estuda, entende a política como algo que é distante e tem uma impressão ruim da política, de político até. Então, acho que a política em si, tradicional, tem uma imagem muito ruim. E é lógico, né? Se a gente olha para o Congresso Nacional, se a gente olha para o abuso que a gente tem de emendas parlamentares, o que foi o orçamento secreto, que foi esse governo Bolsonaro que a gente passou, que foi o governo Temer, está muito na mente das pessoas e a política como algo ruim, aquela imagem do político tradicional. Acho que o nosso papel enquanto juventude organizada, que está aí se preocupando com mudar, transformar a vida das pessoas, é de aproximar, de ter esse contato e de apresentar como também é através da política que a gente consegue transformar a vida da nossa comunidade, a vida da nossa família. Então, acho que tem essa coisa, essa dualidade mesmo, sabe? Que é importante que a gente consiga refletir, quem está no partido, também tocar as pessoas nesse lugar. E quando a gente olha para a pesquisa, né, a gente vê que a juventude, mas que muita gente não vota. Tem gente que justifica ou simplesmente não aparece, depois paga multa, é uma multa baixinha. E aí isso chama de absenteísmo, né? Não é que você... tem a galera que vai lá e vota nulo, vota branco, que eu acho que é um posicionamento em si, mas quem nem aparece são milhões de pessoas e cada vez mais cresce. Eu acho que isso é motivo de muita preocupação, especialmente para a juventude, porque é uma juventude que não tem esperança de que o seu posicionamento pode transformar, que a sua ação pode ser mobilizadora, que pode fazer a diferença. Mas que o engajamento da política se dá através de pautas, e acho que a gente precisa também passar isso de maneira concreta. E nesse sentido, toda a mobilização, e quando a gente fala do fim da escala 6x1 para a juventude que ou trabalha com isso, ou que tem alguém na família que trabalha em shopping, dá essa força, dá esse gás e essa esperança. Assim, acho que isso é algo muito importante. Eu acho que, primeiro de tudo, é isso, as juventudes, elas são muitas, elas são múltiplas, e a gente acabou de sair de um congresso de juventude. Quando a gente olha para os números, é uma coisa impressionante. Mais de 24 mil jovens participaram em centenas de municípios. A gente organizou o congresso em 27 estados. Então, a nossa juventude que já está no PT, ela é muito plural. É periférica, a nossa juventude, ela é ribeirinha, ela é do campo, ela está inserida nesse local de luta. E a gente precisa conseguir organizar, ter muita escuta para que essa juventude ela tenha voz dentro do partido, que essa juventude olhe para o PT e fala, não, partido que vai acabar com a escala 6x1 é o PT. Partido que vai conseguir implementar a tarifa zero nas cidades é o PT. Mas o nosso papel também é decifrar o que está pegando para a turma no momento para conseguir transformar essa dificuldade, transformar esse incômodo em luta. Quando a gente fala da periferia, quando a gente fala das favelas, muitas vezes o Estado chega só com a violência, chega com a polícia, e é papel nosso também conseguir chegar com esperança. Então, acho que política é muita presença, política é muito afeto. Então, acho que a gente precisa primeiro se aproximar de quem está na ponta, construindo o PT no dia a dia, seja na escola, seja no bairro, e entendendo o que a galera que está no dia a dia do trabalho de base do nosso partido entende que são os desafios, que são as dificuldades e também as alternativas. A gente vai organizar um encontro de parlamentares jovens, que acho que vai ser algo muito importante, entendendo que hoje o PT tem quase 600 parlamentares jovens pelo Brasil. E o vereador, ele está ali debatendo o que é a pauta do município, debatendo a concepção de cidade, mas também defendendo o governo Lula, defendendo o que é o nosso projeto. Então, acho que a gente olhar
para os vereadores jovens, conseguir dialogar com essa turma. E é transformador, um jovem que entra na universidade pública ou entra na universidade privada através do ProUni, através do FIES, isso muda a relação que tem com a vida ali familiar, muda a relação que tem com o território, inclusive para a gente conseguir fazer com que essa turma esteja preparada aí nessa eleição 2026, mais uma vez a eleição das nossas vidas, temos que ir atrás do tetra do Lula, o hexa do PT, para seguir transformando o nosso país, para seguir dando dignidade para o nosso povo. É isso que eu ia te perguntar para a gente concluir. Como é que você vê o papel da juventude nesse processo de 2026, na campanha pela reeleição do presidente Lula? Como é que você vê a organização da juventude, considerando tudo isso que você está colocando, mas também queria pontuar uma coisa importantíssima, que é o ecossistema de desinformação, né? Que a juventude está ali nesse ambiente digital o tempo inteiro e a gente está vendo tudo que está acontecendo, todos os problemas. Como que você imagina isso? Assim, como que vocês podem ser aliados nesse processo? Olha, eu acho que a juventude tem mais facilidade, né, com as redes sociais, com o que é o mundo digital, porque, enfim, eu não lembro de viver a vida quando não tinha internet. Acho que essa é a realidade da juventude, né, hoje. Mas eu acho que, de fato, as redes sociais, elas dão pra gente uma possibilidade de comunicar com mais gente e que todo mundo precisa entender que, assim como a gente conversa com nosso colega de trabalho, nosso colega de sala, nossos vizinhos, a gente também precisa conseguir comunicar na rede social. Em 2022, a gente fez uma grande campanha de filiação. Então, na época eu estava ainda no movimento estudantil e era uma campanha da gente ir em porta de escola, ir em terminal de ônibus, ir em batalha de rima, onde a juventude está. Eu acho que a juventude do PT tem que estar onde está a maior parte da juventude para a gente conseguir dialogar e trazer essas pessoas para a luta política. Mas a gente fez uma grande campanha de tiragem de títulos de jovens de 16 e 17 anos para essas pessoas votarem no Lula. Poxa, o governo Bolsonaro foi o mais destrutivo para o meio ambiente que a gente já viu nos últimos tempos. A gente até hoje está tentando reconstruir o que é isso para a gente chegar aí na meta de desmatamento zero. Acho que é uma coisa importante para a gente conseguir frear as mudanças climáticas. Vai ser muito difícil. Acho que a COP30 teve, no ano passado, teve um papel legal de engajamento, de escuta das juventudes, dos movimentos sociais. E isso é muito sensível para a juventude, né? Claro, porque vai ser a geração que vai sentir esse efeito das mudanças climáticas de uma forma mais brutal, né? Exato. E não só isso, é a geração que pensa, será que eu vou ter filho para viver um mundo como esse? Que talvez acabe, enfim, que a gente não sabe, então essa incerteza. Mas a gente precisa estar na luta, a gente precisa estar nesse movimento de tiragem de títulos também, chamando essa galera para conversar. Mas eu acho que é muito importante. A gente conseguiu tirar mais de 2 milhões de títulos de eleitores de jovens na última eleição, que foi o que deu a diferença e que nos deu a vitória, assim. E acho que nesse governo Lula não vai ser diferente. A juventude vai cumprir um papel fundamental. A gente precisa organizar também uma campanha de filiação no PT. A gente deve lançar aí nos próximos capítulos uma campanha de filiação de juventude. Acho que a juventude dentro do PT transforma muito e militar dentro do PT é militar para transformar o Brasil e transformar um Brasil mais justo, num país soberano. Qual que é o tamanho desse exército da juventude dentro do PT? Quantos filiados hoje? E você imagina essa organização toda aí a serviço da campanha? Eu acho que a gente tem um extrato, porque tem o filiado, eu acho que isso é uma questão que a gente tem no PT. A gente tem a nossa base do Cisfil, ela é muito grande, né? Então, a gente tem muita gente que se filia, mas que não necessariamente coloca aí o número de telefone, o e-mail correto. Às vezes é uma pessoa que se filia. A gente tem um desafio enquanto partido em acessar todos os filiados. Eu acho que isso não é diferente para a juventude. Mas a gente acabou de sair de um congresso da juventude do PT, e o Congresso da Juventude do PT ele foi inteiramente presencial. Uhum. Então, e a gente tem esse extrato. A gente sabe que mais de 24 mil jovens participaram do Congresso.
Então, que foram na sua cidade, que fizeram um debate, que votaram, que se posicionaram. Aí, no Congresso Nacional, a gente tem etapas, né? Na etapa nacional, a gente chegou com quase 700 delegados, o que é uma coisa também bastante representativa. Acho que nosso primeiro passo é localizar, dialogar com esses 24 mil jovens em todos os lugares e falar, olha, vocês agora têm uma responsabilidade política de organizar no seu território. A gente teve em centenas de municípios organizados agora o Congresso Municipal. A gente tem que dialogar com esses secretários municipais eleitos da juventude do PT e colocar, olha, vocês têm uma tarefa que é eleger o presidente Lula, a gente conseguir colocar no Congresso Nacional, a gente conseguir eleger senadores. Então, a juventude tem que estar nessa linha de frente. Júlia, muito obrigada. Te desejo boa sorte na sua gestão e boa sorte para organizar essa juventude aí pelo país. Obrigada, Malu. Obrigada, gente. Tamo junto aí e procurem o Instagram da Juventude do PT, mandem, acessem a Juventude do PT, porque a gente vai organizar muita coisa nesse próximo período, a gente precisa transformar muita coisa no nosso país e o PT é o lugar. No programa desta semana você vai saber como foi o terceiro encontro de professores, estudantes e famílias atípicas. Vai se informar sobre a reunião com a SEDUC sobre o tema. E vai ver uma exposição de artistas que lidam com deficiência. Confira. Na quinta-feira, dia 16 de abril, foi realizado o encontro de pais, mães e estudantes atípicos aqui na sede central da APEUESP. Na sequência, a diretoria do sindicato tem uma reunião marcada na Secretaria Estadual de Educação. O encontro reuniu dezenas de participantes que ouviram e trocaram experiências, além de debaterem propostas de organização com a comunidade escolar. Esse é o nosso terceiro encontro, né? Ele já vem ocorrendo ao longo desses anos. E hoje, em especial, é um dia muito importante para a gente, que a partir do encaminhamento de encontros anteriores, inclusive sobre a idealização e o entusiasmo da nossa presidenta licenciada e deputada estadual, professora Bebel, nós apresentamos hoje para toda a comunidade um projeto piloto que será implementado no município de Matão para dizer para a população, mostrar para a sociedade e também para a Secretaria de Estado de Educação que é possível executar uma política pública de educação realmente inclusiva, que faça um melhor aproveitamento das aprendizagens, de poder ambientar esses estudantes, deixar com que os docentes possam dedicar as suas tarefas de aprendizagem. Então, mostrar que é um projeto execuível, humano e que com certeza vai poder incluir mais ainda os nossos estudantes. Nós vamos dar continuidade à nossa luta, né, por essa questão, por esse tema que a gente sabe da importância e, infelizmente, a gente sabe do desrespeito, né, que o governador Tarcísio vem tratando a questão das crianças atípicas na escola estadual. A tarefa da educação é fazer com que todos nós compreendamos a dor e a delícia do que somos, dos diferentes, daqueles que necessitam de um Estado forte para poder atender a população. Nesse caso, parabenizar o Bebel por mais uma iniciativa política que vem desde o Congresso, né, que vem amadurecendo. O Congresso avançou para a realização da Secretaria para esse assunto das pessoas com deficiência e vem demonstrando frutíferos resultados, porque essa é a tarefa do sindicato. Que isso é uma questão de educação, tem que ter uma intersetorialidade com psicologia, com saúde, assistência. Isso não custa nada para o governador, porque lá na ponta nós temos esses profissionais, psicólogos, psicopedagogos, é disso que nós estamos falando. É preciso, isso não é luxo, é direito, tá? Então, inclusão, gente, ponha na cabecinha de vocês. Ele não é inclusão, não é um favor, é ter uma política de inclusão para as pessoas com deficiência. É um
direito. E é dessa forma que nós vamos levar até forçar esse governador a assumir uma política de inclusão para os estudantes das escolas públicas do estado de São Paulo. Durante o encontro, foi apresentada a plataforma Gestai, projeto piloto de inclusão adotada na cidade de Matão, que foi acompanhado com muito interesse. A plataforma ela traz uma facilitação da inclusão dos alunos atípicos, tanto no suporte para os profissionais que estão em atendimento, quanto para os pais. Então é uma integração entre as famílias e escolas e profissionais para facilitar essa inclusão desse aluno dentro da sala de aula. Luana também deu um quadro da situação dos estudantes atípicos no estado de São Paulo. Só na escola estadual, o último censo agora de 2025, saiu 93 mil, só que já está em defasagem, então a gente já está beirando quase a 110 mil crianças. Os participantes do encontro foram recebidos pelo secretário executivo da Secretaria Estadual de Educação e saíram com a proposta de criação de um grupo de trabalho para tratar a questão. Vim com os pais atípicos, os professores atípicos, estudantes atípicos, aqui na Secretaria do Estado da Educação. Viemos em mais de 100 pessoas para tirar uma política de inclusão para o Estado de São Paulo. Central é para nós que haja redução em todas as escolas que tiverem alunos atípicos, tenha redução do número de alunos por salas de aulas. Contratação de professores especiais que trabalhem com a temática dos alunos que têm algum tipo de deficiência. Mas a gente também quer uma formação continuada, com base em teorias que dão conta de desenvolver tanto a criança, ela ter um desenvolvimento cognitivo, como também aquelas que têm uma questão mais física. Vai ter um comitê de acompanhamento dessas políticas no estado de São Paulo. Foi uma excelente reunião, tanto lá na Praça da República, e aproveito para dizer que nós vamos lançar um projeto piloto lá em Matão, nas escolas municipais Matão, 450 crianças, para mostrar que é possível ter uma política de inclusão de fato para as pessoas com deficiência aqui no estado de São Paulo. Anote aí. Na próxima terça-feira, dia 28, os profissionais de educação farão assembleia na Alesp às 15 horas para pressionar os deputados contra o PL 1316. Compareça. E se a deficiência deixasse de ser vista como limite e passasse a ser entendida como potência artística? Essa é a proposta da exposição Demonstra, pela Poética Def, em cartaz no Centro Cultural Fiesp. E essa é uma exposição que ela vai trazer, para o público a visibilidade a alguns artistas que já tinham participado de uma primeira edição da Demonstra, que aconteceu alguns anos antes, de modo online, durante a pandemia, circunscrito num contexto ali português, acontece em Portugal, na época que o curador Daniel Moraes estava ali, e o trabalho do Daniel Moraes é muito de um articulador, de fato, entre os seus pares, que são esses artistas, de variadas linguagens e variadas trajetórias, que vão se reunir em torno dessa ideia de fazer uma exposição coletiva que traga realmente a visibilidade à questão da deficiência, qual é a poética de artistas com deficiência. A Demonstra pela Poética Def vai reunir obras da Lua Cavalcante, do Jeff Barbato, do Guto Oca, do João Paulo Rassi, do Daniel Moraes e da Nara Rosito. E esses artistas, eles vão ter obras, curadas a partir das suas pesquisas poéticas. Então a gente está falando de uma exposição coletiva que trabalha e expõe e articula, enfim, amarra pensamento de artistas com trajetórias distintas e que trabalham em linguagens distintas. E todos eles são pessoas com deficiência, cada um com a sua especificidade, tanto de trajetória quanto de biografia. E aí eu acho que o que é muito interessante da gente pensar essa exposição coletiva é que
A questão da deficiência, ela não é colocada como cota, ela não é colocada como uma questão acessória, como uma questão de inclusão, como muitas vezes a gente vê colocada em certas exposições, né? A gente tem ali um conjunto, uma coletiva de 30 pessoas, aí entra uma pessoa trans, entra uma pessoa com deficiência, muito nessa chave, né, de responder a uma agenda do sistema das artes de inclusão. Acho que é importante também dizer que a gente tem um material educativo que foi produzido pela Paula Monterrey e pela Cibele Lucena. Esse material está disponível online. A gente tem também recursos de acessibilidade que também a gente pode levar para a sala de aula, como audiodescrição, por exemplo, que é um conteúdo super interessante, né? Então são recursos que eles são permanentes, né? Que a gente pode aí ativar. E pensando especificamente nesse contexto escolar, essa é uma exposição que suscita muitos debates. A gente pode fazer debates sobre marcadores sociais da diferença como um todo, porque a gente tem artistas mulheres, a gente tem artistas migrantes, a gente tem artistas negros, a gente tem artistas que estão debatendo questões muito distintas, né? E realmente eu acho que a escola ganha, enquanto instituição, ela ganha muito quando ela consegue tirar os seus alunos do espaço institucional e mostrar ao mundo, né? Então acho que fica esse convite. O programa de hoje fica por aqui. No portal e nas redes sociais da APUESP você fica por dentro das novidades da educação pública paulista. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana.